aquele que conhece e possui o universo e todas as coisas, mas não possui a si mesmo, esse não possui nada. Ou seja, se você está aqui nesse canal assistindo esse vídeo com essa proposta, é muito provável que você esteja em busca da resposta de uma única pergunta: quem sou eu? Mas eu não estou falando de mim, é de você exatamente, você sabe disso. Nessa reflexão de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa pergunta, que de certa forma se tornou um pouco banal, por essa busca e o incentivo pelo autoconhecimento, mas que de certa forma também tem sido muito superficial. Hoje em dia, o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, ele está vinculado aos papéis que a gente representa na vida, ao que foi condicionado à nossa existência. É como se eu olhasse para a minha história de vida, para o que eu faço, para o que eu tenho, para que eu pudesse responder quem eu sou. E cada vez mais o ser humano tem sentido a necessidade de ir ao encontro de si mesmo, até porque nós estamos vivendo uma pandemia de falta de identidade. Mas eu não estou falando da identidade conhecida, mas sim da identidade verdadeira. Estou falando da identidade que nós vamos compreender mais para frente aqui nessa reflexão proposta por Jesus para que a gente pudesse buscar através do autoconhecimento. Basicamente, a gente, desde que estava lá na barriga da nossa mãe, a gente já vai recebendo informações sobre a nossa identidade atual, sobre quem nós somos e quem nós vamos vir a ser. E isso tudo vai sendo fomentado durante a nossa vida. Então, a gente vai se tornando uma somatória desses condicionamentos. Do que eu vivo, do que é apresentado a mim, de como eu interpreto as coisas, o meu nome, o que eu faço, onde eu moro, a que família eu pertenço, a que grupo social eu pertenço e convivo. E tudo isso, então, vai formando a própria identidade. E depois vai sendo somada com os papéis que a gente tem na vida adulta. E aí chega, o momento de responder aquela célebre pergunta: quem é você? E muitas vezes, por conhecer apenas esse aspecto da nossa identidade, é que a gente responde os papéis que nós fazemos, que de certa forma não são superficiais no sentido da importância, mas no sentido de serem voláteis, porque tudo aquilo que hoje a gente responde como parte da nossa identidade, daqui a pouco pode vir a não ser mais. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando como terapeuta, eu sou mãe, eu sou escritora, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou esposa. Tem vários papéis que eu represento na minha vida que formam a minha identidade. Mas todos esses que eu citei, em um determinado momento eles vão deixar de existir. Inclusive o meu corpo físico, em algum determinado momento, ele não vai mais fazer parte da minha identidade. E aí a grande pergunta é: depois que tudo isso não existir mais, eu vou deixar de ser eu? E é claro que a resposta a gente precisa aprofundar para chegar nela. E é claro também que a minha proposta de aprofundamento vai estar pautada na vida e nos ensinamentos de Jesus, que é o que eu gosto de estudar e refletir, que eu trago no meu livro, A Luz em Minha Vida. E inclusive eu gostaria de continuar essa reflexão citando uma passagem que tem no meu livro, no capítulo que fala sobre identidade. Essa passagem é do Evangelho Gnóstico de Tomé, onde Jesus diz o seguinte: aquele que conhece e possui o universo e todas as coisas, mas não possui a si mesmo, esse não possui nada. Ou seja, nada adianta você ter tudo, conhecer tudo, se você não possuir a si mesmo. Mas não no sentido que nós entendemos hoje da posse material, mas sim da posse espiritual e existencial, que faz uma ponte muito interessante com o tema que eu falei lá em um dos primeiros vídeos, que é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E essa frase, contida no Evangelho de Tomé, somada com essa perspectiva que Jesus já nos trouxe, além dele, outros também sábios da antiguidade que falaram sobre a importância do conheça-te a ti mesmo, e trazendo outra conexão com uma frase também de Jesus que é extremamente relevante, que é o fato de nós sermos deuses assim como ele é e poder fazer tudo o que ele fez e muito mais, faz com que a gente pense que talvez isso que nós entendemos hoje como personalidade, isso que nós entendemos hoje como identidade, não é uma resposta pronta e acabada, que existem muito mais coisas que estão além de tudo aquilo que nós conhecemos hoje sobre nós. E essas coisas podem sim passar pelo nosso mapa astral, pela nossa personalidade, pelo nosso temperamento, pelo signo, mas não param por aí. E por que é tão claro nos dias de hoje perceber que a gente não tem ainda esse conhecimento real de quem nós somos? Primeiro porque é visível que hoje nós estamos vivendo numa pandemia de falta de identidade. E isso vem de um comportamento, de uma necessidade que nós temos de pertencer. E de muitas vezes forçar a situação ou forçar a barra referente ao que nós somos. Acreditando que a gente é aquilo que a gente faz e aquilo que a gente tem.
E essa necessidade de pertencer, ela mostra isso de uma forma mais evidente ainda. Com o passar do tempo, mais ainda, nós fomos criando a necessidade de fazer parte de grupos, de clãs, de processos, de pessoas, de sociedades, de religiões, para que, de certa forma, a gente se sinta pertencente, para que a gente se sinta integrado. A pessoa que não está em busca desse movimento, das duas uma, ou ela já se admitiu como um peixe fora d'água e não consegue se incluir, ou ela já entendeu a proposta de Jesus, de que quando você se conecta com quem você é de verdade, em essência, e quando você sabe a que você pertence como filho de Deus e criador do universo, a necessidade de pertencer a um grupo e de ser validado por ele acaba caindo por terra. E o que isso tudo tem a ver com autoconhecimento ou com desconhecer a si mesmo? O fato da gente desconhecer a nossa natureza, a nossa essência, e mais do que não conhecer, da gente não se conectar com ela, de não sentir e vibrar essa essência, faz com que a gente crie necessidades relacionadas ao mundo material. E uma dessas necessidades é então esse movimento de pertencimento, que foi de certa forma passando com o tempo como um efeito manada, onde a gente foi condicionado a ignorar uma ferramenta essencial que nos foi dada naturalmente, que é o discernimento e a reflexão. E por ignorar essa ferramenta, a gente se condiciona mais ainda a quem nós aprendemos que somos e se afasta mais ainda da nossa verdadeira essência. E o grande problema não é o pertencimento em si, mas a ignorância dessa ferramenta que foi nos dada, que é extremamente importante, que é a reflexão. Porque nesse movimento a gente passa a ser condicionado, como no efeito manada, a seguir regras, conceitos, valores e crenças que são pré-estabelecidos pela mente humana, que também ignorou essa conexão com a verdade lá atrás. E essa é a verdade sobre si mesmo que liberta, porque quando nós estamos destituídos de padrões pré-estabelecidos, a gente pode se conectar com a verdade de uma forma muito mais ampliada. Assim como Jesus propôs que o conhecimento da verdade nos libertaria, o conhecimento da verdade sobre nós mesmos também é capaz de nos libertar. E do que seria essa liberdade? Dos condicionamentos e de viver baseado na personalidade que a gente aprendeu a ser até os dias de hoje. E o grande desafio será: e quando o fim dessa personalidade chegar? O que é que vai restar? E a partir dessa reflexão você já entendeu que muitas coisas vão restar. Na verdade, vai restar apenas aquilo que é essencial e verdadeiro. E que independe totalmente de onde você está ou do que você tem. E dentro dessa reflexão de hoje, o que fez sentido para você? Você tem buscado uma verdade sobre si mesmo que te liberta ou que te mantém condicionado a ser aquilo que outras pessoas acreditam que você deve ser? Conta aqui para mim e vamos expandir essa reflexão juntos.